Estamos aqui na Rede Jovem Pan de Rádio e TV Jovem Pan com uma pessoa que admiramos profundamente, o país todo admira e o mundo admira. Roberto Rodrigues foi ministro da Agricultura, presidente da Aliança Internacional do Cooperativismo, atual embaixador mundial da FAO para as cooperativas, dirige a Fundação Getúlio Vargas Agro e um líder. Roberto, seja muito bem-vindo aqui à Rede Jovem Pan. Obrigado, João. Com você está tudo muito bem. Tudo ótimo. Roberto, você tem uma proposta e esta proposta nós endossamos e admiramos. É uma coisa que você está trazendo agora, num momento crítico para o país, e você está trazendo uma visão do alto que está faltando no país. Você está trazendo uma visão do alto e o objetivo deste nosso encontro aqui hoje é que você externe e que a gente viralize isso com a capilaridade toda do sistema de rádio da Jovem Pan e da TV Jovem Pan, que a gente viralize isso aqui para o país. Qual é a proposta, Roberto, que te traz e que nos encantou e todos os nossos jornalistas aqui? Obrigado, Tejão. A proposta é um programa para o Brasil, uma plataforma para o Brasil. São duas questões que estão por trás disso. A primeira questão é que vários países emergentes, na história recente, montaram plataformas que envolveram toda a sociedade daqueles países. Por exemplo, a Índia, TI. Hoje, a Índia é um centro universal de TI. A China montou um programa de exportação, é hoje a segunda economia do mundo. O país inteiro se envolveu com essa proposta. A Coreia, há poucos anos, entrou em eletroeletrônica, domina a eletroeletrônica no mundo inteiro hoje. Mas países já tradicionais também fizeram isso, plataformas específicas ligadas à vocação nacional e à história do país. A Itália é conhecida pela culinária, a França pela cultura, a Noruega, esporte de inverno, né? A Grécia, turismo histórico. Então tem todo um processo vocacionado que gerou isso. Então a ideia é um processo semelhante a uma plataforma para o Brasil. Uma plataforma que o Brasil seja conhecido globalmente e que implique uma responsabilidade da sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Tejão, é o seguinte, nós já conversamos várias vezes sobre isso, a sociedade brasileira hoje, em geral, já reconhece a agropecuária e o agronegócio como setores importantes para a economia. Setor que gera emprego, gera riqueza e renda, gera um saldo comercial positivo no Brasil. Todo mundo sabe disso e reconhece isso. Mas não reconhece como se fosse uma coisa da sociedade. O país vai mal, mas a agricultura vai bem. Não é uma coisa, a nossa agricultura vai bem. Então a ideia, Tejão, é criar um mecanismo quase que filosófico, psicológico, para que a sociedade brasileira inteira assuma uma posição ligada a um tema que não é o agro, mas é segurança alimentar global. Hoje, há vários estudos realizados por organismos internacionais, think tanks relevantes, como o próprio caso da OCDE, que dizem, os organismos, o seguinte: o tema mais relevante para o mundo contemporâneo é segurança alimentar. O que está por trás disso? Não há paz onde houver fome. Então, a defesa da paz implica a defesa de alimentação para o mundo todo. E o Brasil tem sido instado por organismos internacionais para ser o grande campeão mundial da segurança alimentar. Então, qual é a ideia, Tejão? A ideia é que temos essa plataforma quase como um plano de ação de governo, mas um plano de ação da sociedade. Uma estratégia de nação. Estratégia de nação, exatamente. Estratégia de nação. Estratégia de nação. Um sonho de nação que pode se transformar em realidade. Por quê? O que faz comida é o produtor rural. É mesmo? Não é. Por quê? Para produzir comida, tem que ter adubo, tem que ter defensivos agrícolas, tem que ter semente, tem que ter máquinas agrícolas, tem que ter equipamentos, implementos. Quem fabrica isso? Empresas urbanas. Sim. Então, os operários urbanos são que viabilizam a produção rural. Além do que, tem que ter crédito, seguro. Quem faz isso? Banco. Banco é rural? Não, banco é urbano. Funcionários de banco são urbanos, das seguradoras são urbanos, serviços, assistência técnica, a geração de tecnologia e da pesquisa, urbano. É todo urbano. Inclusão digital, Roberto. Inclusão digital, que vem vindo aí com vigorância. IBM, Intel. Agregar valor.
O que é? Indústria de alimentos. Transforma o milho em farinha, em farelo, em ração e em frango. Tudo isso é urbano. A indústria de alimentos é urbana. A embalagem é urbana. A distribuição é urbana. Um operário, Tejon, de uma siderurgia produzindo aço, está comprometido com a segurança alimentar global. Por quê? Vai fazer aço para trator, para equipamento agrícola, para caminhão, para silo, para trilho de trem, para navio. O aço, sem o aço e sem aquele operário, não tem segurança alimentar global. Então a ideia é que os brasileiros todos, urbanos e rurais, assumam um compromisso de salvar o mundo, de levar paz ao mundo. Como? Alimentando o mundo. Por quê? Porque temos a vocação para isso. Perfeito. Né? Uma vocação já traduzida hoje por números que você conhece melhor do que eu, mas para que a gente tenha um balizamento desse processo. Vejam bem, esse número aqui. De 1990 até hoje, em 27 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 60%. A área plantada, 60%. E a produção cresceu 310%. 5 vezes mais. Ou seja, tecnologia. Produz-se hoje por hectare muito mais do que produzia há 27 anos atrás. Isso tem uma característica única que o mundo admira, respeita e até teme um pouco, e que é o seguinte: com esse avanço de tecnologia e produtividade agrícola, nós economizamos área de floresta, de cerrado, que não precisou ser desmatado. Para que tenha uma ideia desse número, hoje cultivamos no Brasil 61 milhões de hectares com grãos. Se tivéssemos a mesma produtividade de 27 anos atrás, seriam necessários mais 83 milhões de hectares para produzir a safra desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 83 milhões de hectares de desmatamento, o que nos transforma na agricultura mais sustentável do planeta. Então nós somos bons em tecnologia e em sustentabilidade, o que é um passaporte para a competitividade. Mais um número. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 2016, 85 bilhões de dólares. Mais de 4 vezes mais em 16 anos. Mas é preciso que se lembrem, lembremos todos nós, de que em 2008, 2009 e 2010 teve a maior crise financeira desse século, o que representou uma queda brutal no comércio internacional, pois o agro brasileiro continuou crescendo assim mesmo, dada a nossa competitividade, dada a demanda global por alimentos. Então, nós temos quase que uma missão histórica, Tejon, de alimentar o mundo e, com isso, criar para o país uma plataforma na qual todos os brasileiros se insiram. Muito rico. E uma imagem mundial de um grande país, que é um grande país, inserido nessa faixa tropical do planeta. E eu fico imaginando, Roberto, com todos esses aspectos também de problemas climáticos, as transformações planetárias, ambientais, a importância estratégica que existe para o mundo desta localização em que o Brasil se encontra. É verdade. Não é verdade? É verdade. Com saídas pelos 2 oceanos, né? Diretamente pelo Atlântico, via canal do Panamá para o Pacífico. Então nós temos um horizonte alimentar o planeta extraordinário. Inclusive, uma ferrovia para o Pacífico, uma série pelo Pacífico, é outro projeto. Porque, na verdade, essa estratégia, ela se reveste de ações que o setor público tem que ter, o setor privado tem que ter. Por isso que é um plano de nação, como você falou aí. O setor público tem que fazer o quê, por exemplo? Logística e infraestrutura. Não tem cabimento, é um absurdo a gente imaginar ainda aqueles 70 quilômetros da 163. Até hoje. Até hoje. E o ano que vem vai estar igual. Centenas de caminhões encalhados. O mundo inteiro assistiu isso, meio que ridicularizando o Brasil. 70 quilômetros falta asfaltar. Caminhoneiros ficaram encalhados 15, 20 dias sem banho, sem banheiro, sem alimentação, porque não asfaltaram até hoje aquela estrada. Uma coisa trivial. Ferrovias, portos, é a ação do governo. Como? Não tem dinheiro. Traz dinheiro de fora, com uma característica. Não precisamos de grandes empreiteiras gigantescas que geram os problemas que nós conhecemos aqui. Empreiteiras regionais, uma na Bahia, no Mato Grosso, em Rondônia, no Pará, no Paraná, que vão cuidar da logística de cada região para sempre, com parcerias público-privadas, com segurança jurídica, que venha de dinheiro de fora. É só
estabelecer a regra para isso. Está cheio de gente que quer investir no Brasil. Eu recebo na GV, toda hora, investidor quer vir no Brasil investir. Quer vir investir. O Brasil, acho que é muito mais amado lá do que nós o estamos amando aqui. Roberto, o Peter Drucker, que falou da Getúlio Vargas, melhor escola de administração do país, dizia: não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Né? Muito bem, esta visão é uma visão espetacular, real, uma esperança real. Possível, factível. É factível, é verdadeiro. E quando a gente vai para esse novo Brasil, né, Mato Grosso, Goiás, você já vê um mundo urbano. É o urbano que está desenvolvendo. Agora, as dificuldades, aliás, o gaúcho lá, o Barão de Itararé, dizia: tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. E o problema, então, dessa coisa da gestão. Este conceito, esta ideia. Como vamos levar isto adiante, integrando interesses públicos, privados, cadeias produtivas e, principalmente, o povo, a população brasileira, nessa sua proposta, que é fundamental, quer dizer, não é o agronegócio deles, não é a agropecuária deles. É o nosso brasileiro agronegócio. E se eu estou falando aqui de São Paulo é um agro, isto aqui é uma imensidão fantástica deste mundo que você está dizendo, de indústria, de comércio, de serviço, na cidade de São Paulo. Muito bem, como vamos adiante? Vou dar um exemplo para você do que me passa pela cabeça. No ano passado, final do ano passado, a Catherine Deneuve, a grande diva do cinema francês, recebeu o maior prêmio da cinematografia europeia, chama o Molière Award. Recebeu um prêmio extraordinário. Ela é uma mulher maravilhosa, adorada no mundo inteiro. Mas ela fez o discurso dela dedicando o prêmio aos agricultores franceses. Por quê? Porque eles é que permitem que a vida dela siga. Porque produzem roupa, calçados, comida, perfumes, né? Tudo aquilo. Então tem o conceito de uma artista fantástica, que a agricultura é fundamental. Ela veste a agricultura. Então isso é o que nós temos que criar, esse sentimento de que a agricultura é de todos nós. Como fazer isso aí? Tejon, nós conhecemos a história da agricultura no mundo inteiro. Os Estados Unidos transformaram uma grande nação quando o Roosevelt criou o New Deal, no final dos anos 30, nos Estados Unidos, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Porque alimentou o país e exportou. Isso gerou uma indústria de transformação que transformou os americanos num grande país. A Europa, ao contrário, passou fome na Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, os líderes europeus tomaram a decisão: nunca mais vão passar fome, custe o que custar. E montaram um sistema de proteção à agricultura europeia à imagem do que o Roosevelt fez nos Estados Unidos. Os europeus, que eram importadores de alimentos, transformaram-se em exportadores de alimentos. Como? Por exemplo, vai ter seguro rural. O que é o seguro rural? É um mecanismo pelo qual a renda do produtor é garantida. Por que precisa? Porque a agricultura é uma atividade de risco que nenhuma outra atividade econômica tem, que é o risco do clima. Então, de repente, dá uma seca ou uma geada e queima tudo, o produtor perde tudo. O que ele faz? Ele quebra e vai embora. Indo embora, falta comida. Então, o conceito dos governantes europeus no final da Segunda Guerra Mundial, igual ao do Roosevelt no começo do século, era isto: nós precisamos estabilizar a renda do produtor rural para que o consumidor seja abastecido. O conceito é abastecimento, não é proteger o produtor, é proteger o consumidor. Então, quando há uma política agrícola que mantém o produtor vivo na atividade dele, é porque é segurança de abastecimento para todo mundo. E para o Brasil, a transformação disto numa riqueza, uma riqueza extraída do conhecimento científico, tecnológico, em volta da produção de alimentos e de agroenergia, quer dizer, esta riqueza que nós não tínhamos, que isto é recente, tem 30, 40 anos, é verdade, se transformou numa realidade e somos respeitados no mundo inteiro.
A sua visão é que a sociedade urbana, o advogado que nos vê, o jornalista, o estudante, o jovem, compreenda que não estamos falando de agropecuária. Esta é uma riqueza que ali está, a mina. Porém, todo o entorno e toda a agregação de valor é o que surge disto. E, inclusive, a própria mídia, que se nós formos olhar, Roberto, pelo como você está falando, nós vamos com certeza identificar que grande parte da sustentação da mídia brasileira está hoje assentada nesta plataforma. Agora, a sua proposta é uma proposta de Estado, é uma proposta de nação, uma proposta de liderança. O Brasil compreender este seu talento, esta sua competência efetiva, assumir a sociedade inteira. Mecanismos para a gente levar isto adiante. Obviamente, a mídia à disposição, falando aqui e viralizando isso aqui para lá. Conselhão. Parlamento. As cadeias produtivas se orquestrarem de uma forma melhor. Então, você agora virou um missionário. Acho que faz tempo que sou missionário já, Tejão. Mas agora com esta coisa aqui consolidada na forma de um cálice. Mas é uma coisa interessante. Você sabe que, bom, você me conhece há tantos anos, as pessoas falam, na tua testa está escrito agricultura, né? E era uma coisa curiosa. A vida inteira eu chegava, eu participo de 31 conselhos diferentes, sobretudo institucionais, né? E acadêmicos também. Chegava numa reunião, então sempre tinha aquele murmúrio. Chegou o cara da agricultura. Hoje, o murmúrio é assim, chegou o cara da agricultura. Mudou o tom, que é o reconhecimento. Mas, de novo, não é reconhecimento, mas não é pertencimento. Então, o que você está dizendo aí é o seguinte, isso é uma coisa, você falou a palavra, da nação, urbana e rural, porque não tem agro sem urbano. A exportação não haverá sem mecanismos comerciais, que são feitos por quem? Pelos traders que são urbanos, pelos negociadores que são urbanos. Então, todo o processo passa pela ação urbana. Só que o começo é rural, né? Mas não haveria o começo rural sem um equipamento agrícola, sem um insumo que é urbano. Então, a relação não é nem univitelina, é siamesa. Urbano e rural são siamesas, são um todo. São um todo. O que Roberto está nos propondo e nos dizendo é que acaba esta história de divisão rural, urbano, rural lá, urbano aqui, até porque os dados mostram que em 2030, 91% do Brasil é cidadão vivendo em cidades, tem inclusive isso. Ou seja, um menino, um estudante, uma startup, tudo isso é uma integração. Urbano, não existe mais urbano rural, existe um patrimônio, uma riqueza que você está chamando de segurança alimentar global. Do mundo global e do Brasil, e que isto se transforme num valor de pertencimento a toda a sociedade brasileira. Com sustentabilidade e garantindo o papel do pequeno nesse processo todo. E é que vem o papel das cooperativas. Nós falamos da estratégia de Estado, política comercial, política de tecnologia, logística e infraestrutura, política de renda, reformulação de legislações, tudo isso compete ao governo e ao parlamento, à área externa à agricultura. Mas nós, povo urbano e rural, temos a nossa parte. Investir em cooperativas para que o pequeno seja defendido, trabalhar cada vez mais com elementos ligados à preservação dos recursos naturais e da água, que é essencial para a agricultura e para a alimentação do mundo. Então, tem um papel público e o privado. E o privado é urbano-rural. Todos em defesa de um projeto que transforma o Brasil no campeão mundial da paz. Pode ter coisa mais nobre do que isso? Isto é sábio, significa a vitória da sabedoria, da inteligência humana perante os riscos, as adversidades e a coisa tão incerta que é viver no planeta Terra. Roberto, você é um líder do cooperativismo, eu também quero aqui parabenizar isto, e as cooperativas brasileiras, que em meio a tudo isso têm crescido e têm dado um show espetacular, e ali também há um olhar
de liderança para a gente aprender muito com elas. E a tua última palavra, então, para este ser humano brasileiro, homem, mulher, jovens, a tua palavra curtíssima. Vamos ser campeões mundiais de segurança alimentar e de paz. Está escrito nas estrelas. Vamos fazer isso que vai valer a pena. Muito obrigado. Roberto Rodrigues, uma honra para mim, com você. Para mim, muito obrigado, Nego. Obrigado.